Bem, além da boa noite que eu dei mais cedo, paz e graça a todos. É bom estar de volta, é bom revê-los. Se essa é a sua primeira vez aqui em nosso meio, ou uma das primeiras vezes, seja muito bem-vindo. O meu nome é Thiago Zambelli e eu sirvo nessa comunidade como pastor dela. Um desafio que eu aceitei em 2018 e tem me dado a alegria, a oportunidade, o privilégio de ver a mão de Deus agindo em diversas situações. A mensagem que eu separei e preparei para compartilhar com vocês hoje é algo que desejava fazer desde o falecimento do nosso irmão Abdenago Lisboa Júnior. A foto do slide é de novembro de 2022 e eu acredito que foi a última vez que Júnior pregou aqui no nosso meio. E em razão do tempo de ministério que ele tinha, eu pude aprender muitas coisas com ele, com suas infinitas histórias, especialmente para quem se lembra a respeito de Minas Gerais. Nesse aspecto ele me lembrava muito um personagem, os mais novos não devem se lembrar dele, Juscelino Barbacena, era programas de humor da TV, que toda hora falava lá de Barbacena, uma cidade que fica em Minas Gerais. Júnior, ele era muito zeloso com a palavra de Deus, e o seu coração ele batia forte pelo treinamento teológico e o cuidado pessoal com os irmãos. Ele passou 2 anos no nosso meio, junto da Cláudia, sua esposa, que ensinou, inclusive, alguns dos nossos filhos aqui a ler, num tempo de pandemia em que a dificuldade da virtualidade estava difícil, e foi uma bênção para vários de nós, inclusive eu como pai da Mila nessa situação. Talvez vocês não saibam, mas tem vizinhos aqui da nossa igreja que também foram ensinados pela Cláudia, pela mesma razão, para que pudessem aprender a ler naquele contexto. Enfim, num dos meus últimos encontros com ele, antes da saída dele daqui de Paulo Afonso, que aconteceu especialmente ou principalmente incentivada pela saúde dele, eu perguntei: no que eu devo focar para que a Igreja Fonte se desenvolva? Eu queria saber como eu melhor poderia servir a igreja aqui. E é por isso que o subtítulo da mensagem é 3 dicas de dentro. O que o Júnior me respondeu não foi de alguém que eu comentei a respeito da igreja, alguém de fora, de que não conhece nada daqui, tivesse me falado alguma coisa. Não foi alguém que só ouviu falar das coisas daqui. Júnior, como eu disse, morou 2 anos aqui, ele pôde falar como um de dentro, não como alguém de fora. E chegou a hora, ou pelo menos chegou a hora do meu desejo de compartilhar com vocês a resposta dele. Nós estamos em janeiro, e em janeiro geralmente é um bom mês para enfatizarmos alguns ministérios ou algumas ações para nos desenvolvermos, para nos amadurecermos. E antes que eu revele a vocês a primeira dica, eu gostaria de orar, inclusive pedir ao Senhor que continue dando consolo, sabedoria e perseverança para Cláudia, agora viúva, e também ao Lucas, o filho deles. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e podemos conversar ou refletir, Pai, em questões que envolvem a Tua Palavra. Hoje em especial, Pai, pensando no que o Abdenago havia me dito, lembrando também de Cláudia, de Lucas, com a saudade que existe, que o Senhor os console, que o Senhor continue dando a eles a alegria da esperança que nós, que cremos em Cristo, temos, de que um dia estaremos todos juntos ao lado do Senhor, celebrando a Tua glória e convivendo sem o problema que tanto enfrentamos nos nossos dias, os nossos pecados. Nos dê da graça, Pai, de considerar essas dicas e que elas sejam de fato fundamentadas na Tua Palavra e por isso nós possamos vivê-la de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos nos desenvolver e amadurecer. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, a primeira dica que o Júnior deu, e ele não me deu as dicas em ordem de importância, foi como nós já oramos por isso, de incentivar as coinonias.
E se você é novo aqui, koinonia é o apelido que nós usamos para esses grupos que se encontram nos lares durante a semana. Vem de uma palavra grega que traduzindo significa comunhão, que é o objetivo maior desses encontros. Mas nós gostamos de fazer esse encontro não somente para papear a respeito de qualquer coisa, nós fazemos isso em torno de uma reflexão bíblica, de um estudo bíblico. E ao contrário de possivelmente grande parte das igrejas da região, nós não temos um culto durante a semana. O que nós fazemos são as koinonias. Famílias, nesses contextos, famílias que abrem as portas de suas casas para receberem os irmãos da igreja e também os convidados que também desejam aprender das Escrituras e conhecer as pessoas do nosso meio. Até o ano passado, nós tínhamos 4 koinonias em 4 diferentes locais, nos bairros Abel Barbosa, General Dutra, BTN 2 e no Centro de Glória. E eu já aproveito essa oportunidade para agradecer vocês que são os anfitriões desses grupos. Muito, muito obrigado. E que Deus abençoe a sua hospitalidade. As fotos que eu vou mostrar para vocês agora, elas são de diferentes épocas, até mesmo de quando ainda não tínhamos esse espaço aqui no Clériston Andrade. Mas todas elas, todas as imagens, representam exatamente esse nosso desejo de termos irmãos se reunindo durante a semana na casa dos próprios irmãos para desenvolver a amizade, a fraternidade e conhecer um pouquinho mais da vontade de Deus segundo as Escrituras. Isso aqui foi lá na Vila Nobre, na verdade, possivelmente, um encerramento das koinonias daquele ano. Esse aqui também foi lá na Vila Nobre, eu também acredito que foi num final de ano. Essa aqui não faz muito tempo e, como podem perceber, foi uma reunião que aconteceu aqui na igreja. Às vezes isso acontece numa semana ou outra. Essa aqui foi no Abel Barbosa e essa aqui no bairro General Dutra. Então, algo que o Abdênego me disse foi: foque em koinonia. Eu gosto dessa ideia, especialmente porque eu já desfrutei muito disso em toda a igreja que participei e que tinha esses grupos nos lares. Em algumas igrejas se chama grupo pequeno ou GP, em outras se chama célula. Eu também já ouvi grupo de crescimento. Alguém aqui conhece por outro nome? PGM. Enfim. Existem vários textos bíblicos que incentivam e apoiam a ideia de irmãos em Cristo estarem juntos para desenvolver o seu relacionamento um com o outro. E de fato, não somente isso, mas com base nisso, se apoiarem mutuamente, de orarem juntos, de se aconselharem, de amarem uns aos outros. Talvez o texto bíblico mais lembrado seja o de Atos, capítulo 2, logo no início da igreja. Quando o encontro dos cristãos não aconteciam em espaços dedicados ao louvor e ao estudo da Bíblia, como esse que nós temos aqui. Lucas, o autor de Atos, falando dos cristãos, ele escreveu: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu não tenho dúvidas de que toda igreja séria gostaria de ser descrita dessa forma. Já pensaram? Igreja fonte, onde o pessoal se dedica ao ensino dos apóstolos, ou seja, das Escrituras. Igreja fonte, onde você enxerga a comunhão dos irmãos que, além de partirem o pão, celebram a ceia juntos, identificam aqueles com necessidades para ajudar e ajudam. Igreja fonte,
onde todos admiram e respeitam Deus, levam a sério o culto, levam a sério suas vidas para servir como exemplo para aqueles que ainda desconhecem o Evangelho. Igreja Fonte, onde as pessoas são queridas pela sociedade, porque percebem que são positivamente diferentes. Não estou dizendo aqui esquisitões, eu estou dizendo de pessoas que se importam de verdade com todos aqueles que querem desfrutar das bênçãos que Deus oferece em sua palavra. Já pensaram? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu disse para vocês o que eu vou dizer agora, mas eu sinto que cada vez que eu conto, eu me lembro de mais detalhes. Eu não nasci num lar evangélico. Eu não nasci num lar que lia a Bíblia. Foi dos 13 aos 14 anos que um amigo da escola me convidou e começou a me levar. Para onde? Para o grupo dos adolescentes da igreja. Eu não queria ir naquela igreja. E durante 3 anos eu frequentei essa coinonia de adolescentes, por assim dizer, sem sequer ir à igreja no domingo, naquela igreja que incentivava esses grupos. Na verdade, eu me lembro de ter ido uma vez, e mesmo assim, eu fiquei na portaria da escola de onde aquela igreja se reunia. Eu não entrei na escola. Foram 3 anos observando como aqueles crentes viviam. Eles não rezavam como eu rezava, eles liam e estudavam a Bíblia. Eu quase nunca tinha feito isso. E vários deles eram da escola onde eu estudava, como também era o amigo que me convidou para participar desse grupo. E de novo, eles eram diferentes, eles eram confiáveis, eles eram sorridentes, eles tiravam notas boas, eles eram amáveis. E eu estou dizendo isso para vocês, porque num culto a Deus como esse, como tradicionalmente fazemos, é diferente. O foco é outro, é no louvor comunitário, é no estudo da palavra de Deus, dessa forma que está acontecendo agora, é na oração como igreja. E o tempo que temos aqui, ele é curto. Alguns de vocês chegam com fome e saem com mais fome ainda, e já correm para comer uma pizza, para comer uma tapioca, para comer um hambúrguer, não é, Heitor? Os encontros nos lares, às vezes, eles acontecem aqui na igreja, mas com esse grupo menor de pessoas, é mais pessoal, não é litúrgico, é mais informal, tem mais diálogo. Isso tudo não é para desprezar ou menosprezar esse tempo que nós estamos tendo agora, que nós chamamos de culto. Eu estou dizendo que existem oportunidades diferentes e que uma delas, importante para o nosso desenvolvimento como igreja, é o encontro semanal ou quinzenal de pequenos grupos nos lares dos irmãos, e que aqui nós chamamos de coinonia. Abdênego, ele acreditava que focar nisso é importante para amadurecermos. E eu acredito nele. Não porque foi uma revelação especial de Deus dizendo para ele: olha, a igreja precisa focar em coinonia. Mas porque ele estava atento às Escrituras, que, como acabamos de ler, ainda que sem entrar nos detalhes, nos mostram encontros num pátio, e como isso era especial para a igreja e até mesmo para a sociedade onde estava aquela comunidade de cristãos, que se chama igreja. Em Hebreus capítulo 10, nós lemos: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Percebam que existe uma ordem. Sabe como se chama quando essa ordem dada por Deus não é cumprida? Se chama pecado. A ideia não é não poder se ausentar uma vez ou outra das reuniões da igreja. A ideia é deixar de lado as reuniões como se isso não fosse importante, e inclusive uma característica do verdadeiro cristão. Nós não estamos debaixo da lei do Antigo Testamento, mas nós temos a lei escrita nos nossos corações, como ensina Paulo
quando escreve para os romanos. E reunir-se como igreja deve trazer satisfação à alma daqueles que possuem o Espírito Santo, daqueles que um dia creram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em razão do pecado da humanidade. O verdadeiro crente no Senhor, ele preza por se encontrar com os irmãos. O versículo antes desse, o 24, diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Isso é impossível de acontecer se não houver encontro entre os irmãos. E isso deve acontecer com regularidade, porque com regularidade nos esquecemos quem somos, nos esquecemos da graça e bondade de Deus, nos esquecemos que sem Ele nada podemos fazer. Não é por menos que também celebramos a ceia do Senhor com frequência, aqui na Fonte, mensalmente. É uma ordenança bíblica que nos ajuda a relembrar do sacrifício de Jesus e a divulgar aquilo que Ele fez por cada um de nós e pelo mundo todo. E onde esses cristãos devem se encontrar? Onde isso deve acontecer? Em qualquer lugar que seja apropriado para desfrutarmos da presença do nosso irmão. O ponto do texto não é onde, não é o onde, não é um local. O que vocês veem aqui, essas paredes, o logo da nossa comunidade ali fora, as cadeiras, o púlpito, isso aqui não é igreja nos moldes bíblicos. A igreja é eu e vocês juntos, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Se você participa dessa igreja, dessa comunidade, e não faz parte de uma coinonia, eu vou dizer algo com pouca chance de estar errado. Você está perdendo. E eu aqui, na verdade, eu estou sendo politicamente correto, quando eu digo pouca chance de estar errado. Porque não sou eu quem realmente digo que esses encontros são importantes e bons. É o próprio Senhor. É verdade que as pessoas podem ser chatas, afinal de contas, todas elas, a começar por mim, são pecadoras. Mas cada uma delas é um canal muito especial de como Deus pode abençoar a sua vida, a vida da sua família, a ponto de no final do trecho que nós lemos em Atos, dizer que todo o povo se simpatizava com aquele grupo dos cristãos, que conforme a leitura de Atos, a partir daquele momento já tinham poucos milhares. Pense em textos como Romanos 12, versículo 10, que diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Em Colossenses 3,16 nós vemos: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Estou enfatizando o plural dessas palavras que eu deixei em negrito. Não se esqueçam que a narrativa bíblica é clara em mostrar como Deus trabalha nesse mundo por meio de um corpo coletivo. Ele chama uma família, Abrão e os seus descendentes. Ele escolhe um povo para fazer e refletir a sua vontade, Israel. Em Cristo, Deus cria a igreja, que é um grupo de pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de sulistas, nortistas, sudestinos, nordestinos, que têm juntos um novo propósito de vida, desde que creram no Evangelho, o sacrifício de Jesus por pecadores como eu e vocês. Se você ainda não faz parte de uma coinonia, eu sugiro e quase suplico, me procure no final do culto. A segunda dica do Abdênego foi eventos para comunhão e evangelização.
Eu quero lembrá-los que o que eu disse no começo, as sugestões do Abdênego, elas não vieram de alguém de fora. Ele percebeu, como eu e vários de vocês também, o lugar que os eventos têm na igreja, ainda mais no contexto cultural em que vivemos. Obviamente que eu não estou falando de uma igreja cuja base da comunhão é festas, celebrações, conferências, campeonatos de tudo quanto é tipo, que se encaixaria no que eu estou chamando de eventos. Existe um equilíbrio nisso, porque nós precisamos observar atentamente se esses eventos estão debaixo do propósito ou da missão que temos enquanto igreja. Evento por evento é desalento, é tristeza, é frustrante para o projeto que Deus estabeleceu no amadurecimento da igreja. Precisamos ver se esses eventos são reverentes, se no planejamento deles se considerou o temor que devemos ter do nosso todo-poderoso Deus. Pensem comigo em alguns eventos que nós já tivemos para alcançar pessoas que não conheciam o Evangelho e para a comunhão dos irmãos. O bazar que fizemos algumas vezes aqui, os campeonatos de basquete. Aliás, vocês sabem que dos campeonatos de basquete vieram pessoas para cá e já saíram as pessoas que estavam aqui. A culminância das nossas koinonias, um cinema para o pessoal também do basquete, encontros com alunos do Colégio 7, aqui na nossa comunidade, aqui nesse espaço, encontros para assistir jogos da Copa. Já panfletamos e entrevistamos pessoas, tanto nesse bairro como em outros. O chá de mulheres, o jantar dos casais. Quem aqui se lembra de outros eventos que eu nem citei? Oi? Day off. Dia das crianças. Esse foi um pecado meu ter esquecido da tarde da alegria. Talvez o evento que mais levanta voluntários do nosso meio para que esse momento aconteça. Alguns de vocês, de forma pessoal, mas sempre mirando que os convidados se acheguem à igreja, promovem encontros para poder conversar com pessoas que não são cristãs. E existem vários textos bíblicos que nos inspiram e ordenam que testemunhemos de Jesus e do reino de Deus. Mas vejam que interessante é pensar nesse texto de 1 Pedro, capítulo 4, com os olhos nessa dica do Abdênego. Versículo 1: Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não é natural para todos nós, alguns têm mais maturidades do que os outros, entender que uma vez que cremos em Cristo e nos submetemos ao senhorio dele, a nossa vontade também deve estar sujeita à vontade de Deus. E se ele sofreu, nós também sofreremos. O ideal é que seja pela causa correta, por Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E tal sofrimento envolve, sim, abrirmos mão da nossa tão preciosa vontade para fazer a vontade do nosso Deus. Vejam como o texto de Pedro continua. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Isso mostra que a nossa vontade, ela ainda existe, mas não é ela que deve reinar, como já foi, como também continua Pedro. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Quem não é de Deus, continua fazendo a sua própria vontade. E a vontade deles não é fazer a vontade de Deus, mas sim as suas próprias vontades. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças.
Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. A nossa escolha no poder do Espírito Santo, em fazer a vontade de Deus ao invés da nossa, traz confusão para os que não são de Deus. Eles não entendem quando escolhemos fazer uma festa de casamento que preza pelo tipo de bebida que nós servimos. Eles não entendem quando um homem cristão e uma mulher cristã se preservam puros para o casamento. Eles não entendem quando os convidamos para a igreja. O entendimento e a fé no Evangelho brotam em nossos corações de forma sobrenatural. Pedro continua, eu vou pular alguns versículos, mas dizendo que lá no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Existe uma ordem dada por Deus para que, inclusive, compartilhemos as nossas casas com aqueles que precisam de um lugar para descansar ou passar a noite. Em outras palavras, percebam que existe sabedoria em se atender ao que acontece ao nosso redor, às necessidades das pessoas, para que saibamos utilizar bem as oportunidades de evangelizar ou mesmo comungar. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz, no capítulo 4, versículos 5 e 6, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Fabricar, criar, planejar eventos para comunhão ou evangelização potencializa tais conversas com quem ainda não conhece o Evangelho e ainda precisa nascer de novo. Não foi um evento da igreja, mas serve bem para ilustrar essa dica do Abdênego. Eu ainda me lembro quando um irmão da igreja, aqui do nosso meio, me chamou para o seu aniversário. Foi na casa dele e foi somente para homens. Mas ao invés de simplesmente comes e bebes, ter comes e bebes lá, cantar parabéns para você e depois ir embora, ele aproveitou a oportunidade e pediu para um dos convidados trazer uma reflexão bíblica. Depois ele me pediu para que eu orasse naquela ocasião. Eis um irmão que usou daquela ocasião, do seu aniversário, um evento, para que as pessoas que nem têm vontade de abrir a Bíblia, pudessem ouvir uma mensagem bíblica. Como em anos passados, nós já temos datas no calendário deste ano para alguns eventos. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês. No dia 8 de fevereiro, nós queremos, ainda que não precise esperar essa data para recomeçar as koinonias, a gente quer ter um momento para estar com os grupos de koinonia juntos e como se fosse um start oficial para o nosso ano. No dia 22 de fevereiro, nós queremos ter um evento para homens. No dia 29 de março, nós temos Chá das Mulheres. E eu vou até aí. Mas já temos um calendário do ano todo com alguns eventos que miram a comunhão da igreja, que miram a evangelização. Existem feriados que aumentam, que potencializam a chance de nós convidarmos pessoas até a igreja. A Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Enfim, que todos nós estejamos mais intencionais em criar e aproveitar as oportunidades que temos para desfrutar da presença de irmãos e testemunhar da obra salvadora de Jesus. E por fim, e não menos importante, o Abdênego disse: crie um programa de ensino para que toda a igreja aprenda mais da Bíblia. Olha esse relato em Atos 19, sobre o ministério de Paulo em Éfeso, que aconteceu durante a terceira viagem missionária dele.
No versículo 1, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior, até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Paulo, por terra, ele parte de Corinto até chegar a Éfeso, no litoral, onde está essa flecha no slide, e encontra ali pessoas que já tinham crido no Evangelho. Em Éfeso, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Paulo ele tinha como prioridade o ensino das Escrituras. E percebam que pregar 3 meses num ambiente potencialmente hostil não descreve exclusivamente ainda, mas especialmente a coragem do apóstolo e também missionário, a sua perseverança. E por que não dizer o seu exemplo para aqueles discípulos que moravam em Éfeso? Paulo ele tinha convicção do que devia fazer para que aquele povo conhecesse a vontade de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Percebam que depois de um certo tempo, quando as pessoas dali se mostraram endurecidas, o texto diz, rejeitando a mensagem bíblica e falando publicamente contra o cristianismo, chamado ali naquele contexto de o caminho, Paulo, ele separa aqueles que estavam dispostos e disponíveis a aprender e com eles passou a ter discussões diárias, como aproximadamente 1500 anos depois Lutero fez com os seus alunos. O texto de Atos continua e diz que isso continuou durante os 2 anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. O programa de ensino de Paulo foi de tamanho sucesso. A sua decisão em separar aqueles que queriam e podiam aprender, a sua decisão em ficar em Éfeso por mais 2 anos, que gente de toda a região ouviu a palavra do Senhor. Essa igreja, Batista Fonte, começou em razão de um desejo missionário, de que pessoas da área rural do sertão nordestino fossem alcançadas com o Evangelho. Abdênego possivelmente sabia, eu sei e acredito profundamente nisso, que os nossos esforços de semear a palavra de Deus nas áreas rurais da nossa região só vão prosperar quando nos dedicarmos a ensinar e aprender profundamente da Bíblia, para que o Espírito de Deus trabalhe em nossos corações e nos façam de instrumento para chegar até os confins da terra. Eu sonho em ver essa igreja como um celeiro de missionários que, como Paulo, dedicam suas vidas para ensinar aqueles que continuarão a fazer discípulos. Cássio, talvez você não seja a pessoa que vai, mas eu creio que você pode contribuir para que as pessoas possam aprender melhor das Escrituras. Ricardo, talvez você não seja a pessoa que vai, mas eu acredito que você pode ser um instrumento para que os missionários estejam atentos, não somente às suas tarefas, mas também às suas famílias, para que eles não negligenciem isso. Roberto, vários outros de vocês, eu acredito na capacidade, presente e futura, de vocês terem grupos de discipulado, para que mais pessoas desfrutem de aprender da palavra de Deus. Robson, talvez seja você a pessoa que um dia vai. Mas se você não for, eu tenho certeza de como você pode ser um instrumento de Deus, para que a igreja que esses missionários plantarem seja uma igreja sadia e que mire na palavra de Deus como fonte de ensino e autoridade. Percebem que tudo isso começa com a gente? Digo porque o que Deus tinha de fazer, Ele fez. Além de ter morrido na cruz pelos nossos pecados, hoje nós temos a capacidade, por causa do Espírito Santo em nós, de fazer a vontade dEle.
Parece ser uma decisão muito simples, não é? De estudar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Eu acredito que as dicas que o Júnior me deu não são somente as sugestões de um pastor mais experiente, mas de alguém com um olhar atento às necessidades imediatas de uma igreja em crescimento, de uma igreja que tem crescido e que deseja crescer. Eu estou ciente e preciso que vocês também estejam, que a posição de pastor da nossa comunidade, hoje ela é minha. Eu sou posicionalmente a pessoa do nosso meio que carrega a responsabilidade de supervisionar, ensinar e proteger esse aprisco. Mas saibam que, funcionalmente, todos nós temos a tarefa de pastorear uns aos outros, orando juntos, aconselhando uns aos outros, exortando uns aos outros, ensinando a palavra de Deus, testemunhando de Cristo. Eu não sou mais ou menos ovelha do bom pastor Jesus do que vocês. Juntos nós podemos falar: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabem, essas dicas do Abdênego, elas convergiam num desejo que ele tinha e eu também tenho para essa igreja. Eu vou dizer numa frase que eu atribuo ao Júnior, ao Abdênego. Não quero fazer parte de uma igreja que leia as Escrituras. Quero uma igreja que ame as Escrituras. Eu preciso explicar? O que Júnior mais se questionava, para quem gosta, questionava, tá bom? Mais se questionava, e de certa forma me passava enquanto ele estava por aqui, era: o que é que eu posso fazer para contribuir para que esse povo, essa igreja, ame as Escrituras a ponto de ser um hábito a leitura diária das Escrituras. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os anos o Abdênego ele lia a Bíblia inteirinha. Ele, como sábio de Provérbios, conhecia o lugar de importância que a palavra de Deus deve ter nas nossas vidas. De novo, na vida das nossas famílias, na vida da igreja. E eu quero terminar esse nosso tempo usando o texto de Provérbios 2, como se fosse uma oração. Que as palavras do sábio, possivelmente Salomão, sejam um desejo sincero do nosso coração, e que o nosso amor pela palavra de Deus seja um reflexo do nosso amor por Deus, que se fez conhecido de forma geral ou de forma natural na natureza, mas de forma específica e bem concisa na palavra dele, na Bíblia. O meu convite é que nós consideremos as dicas do Abdênego, e que agora são de conhecimento de todos vocês, para que a gente coloque em prática. Nesse nosso atual contexto, focar em koinonias, eventos para comunhão e evangelização, crescimento teológico. Então eu vou ler Provérbios, capítulo 2, os versículos 1 a 10, e que isso nos sirva muito bem como uma oração. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento o encherá de alegria.
Senhor, obrigado por termos a Tua palavra, obrigado pelas considerações que fizemos, obrigado pelo nosso irmão Abdênego, hoje já com o Senhor. Por causa da fé que ele tinha em Jesus, pela esperança que o Senhor nos dá, por causa da Tua graça. Um dia estaremos aí, curtindo, todos nós que cremos em Cristo juntos, desfrutando de uma alegria que neste mundo ainda não conseguimos ter, mas conseguimos vislumbrar, nós conseguimos observar e inclusive desejar. Nos use, Senhor, para que mais pessoas possam desfrutar disso, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.